Alessio, para a gente começar, né? A gente sempre gosta de começar com uma pergunta para pôr todo mundo na mesma página, para a gente nivelar aí o conhecimento. Conta para a gente o que é uma auditoria e como que funciona. Bom, o pessoal tem medo da palavra auditoria, né? Auditoria nada mais é do que uma fiscalização de rotina. Só que ela tem um objetivo específico. Por isso que ela chama auditoria, tá? E a gente esquece que a auditoria, ela é muitas vezes um pouco... Esquece não, né? Eu acho que a fama dela é por causa disso. Por ela ser muito específica, ela é mais rigorosa, ela tende a ser mais rigorosa, né? Então, existem diversos tipos de auditoria, a depender do motivo específico dela. Então, eu vou dar exemplo aqui. Existe o tipo mais simples de auditoria, é aquela auditoria que vai conferir o trabalho do colega. O que eu quero dizer? Imagina que eu esteja, vou dar exemplo aqui, a gente vai dar exemplo da área de leite, mas tem certos exemplos que são interessantes de se dar na cadeia da carne, porque fica mais claro, mas eu vou dar dos dois, tá? Porque a inspeção em frigoríficos é permanente e a inspeção em laticínios, e quando eu falo laticínios, pessoal, me perdoem o pessoal que é de entreposto, de posto de refrigeração, estabelecimento de leite e derivados, tá? Então, leite e carne. Vou dar exemplo que o leite é uma fiscalização que não é permanente, né? Uma fiscalização intermitente, e tem a fiscalização que é permanente dentro dos frigoríficos. Muito bom. Então, o que é uma auditoria de rotina? Esse primeiro tipo de auditoria. É aquela auditoria em que eu estou lotado, por exemplo, no frigorífico. Eu sou o ente fiscalizador. Eu, no caso, represento o Serviço de Inspeção Federal, tá? Isso vale para outras abrangências, para outros âmbitos de fiscalização. Pode ser municipal, estadual, CISB, tá? Então, eu recebo um colega, ou vários colegas, né, em uma missão de auditoria, uma equipe de auditoria, que vem de fora para ver o meu trabalho. Então, ela chega ali e vai conferir se eu estou fazendo o meu serviço direitinho, documental, tudo mais, em loco, e também ver a própria empresa. Então, ele vai fazer uma inspeção do estabelecimento e do meu trabalho. Essa é a mais comum, a mais simples, tá? Não à toa, ela gera dois relatórios, o relatório da empresa e o relatório do ciclo. Tem ainda os que o pessoal não conhece e também, às vezes, ainda não está tão implementado. Um exemplo que eu trago de auditoria é aquela auditoria de rotulagem. A equipe de auditoria vai lá no estabelecimento só para verificar se a empresa realmente utiliza, primeiro, faz aqueles produtos que ela, no sistema, o Ministério da Agricultura, para quem não conhece, tem um sistema chamado PGA-SIGCIF, em que os estabelecimentos colocam lá os produtos que elaboram, e isso tem aprovação, se o produto tem um regulamento técnico de identidade e qualidade, um RTQ, ele é aprovado automaticamente, né? Mas a empresa não pode colocar bulhufas lá. Ela até pode, o sistema até permite, se esse produto tem RTQ. Mas, para isso, existe uma auditoria de rotulagem que vai conferir se a empresa faz aquele produto de acordo com os preceitos legais e se está de acordo com o processo aprovado no sistema PGA. Tá? Então, essa é a fiscalização de rotulagem, que vai ver a conformidade com a legislação, vai ver se essa empresa, porque às vezes está aprovado, mas a arte está com informações inexatas, o tempo de maturação desses produtos não está realmente, aqueles que têm maturação, queijos, por exemplo, que demandam maturação, se o tempo de maturação está sendo atendido, né, de fato realizado, vamos verificar se não há rótulos que não estão aprovados, ou embalagens clandestinas, ou com marcas que não estão aprovadas, ou não têm direito de cessão. Então, essa é a auditoria de rotulagem, tá? Tem auditoria de PQFL, né? Isso é o Ministério da Agricultura. Para outros âmbitos de fiscalização, pode ser uma auditoria de matéria-prima, de leite, de programa de coleta granel, ou programa de, no caso do Ministério, chama PQFL, Programa de Qualificação de Fornecedores de Leite, né? Essa auditoria, ela vai na plataforma do estabelecimento do lácteo, né? Leite e derivados, né? Seja um posto, seja um laticínio, seja uma granja, né? Que é menos comum, mas também tem, e vai nos produtores. Se ela identificar
alguma incorreção, ela também vai nos fornecedores. Essa é a auditoria de PQFL, trata da matéria-prima, tá? Tem ainda a auditoria de mapas estatísticos. Eu não sei, vai depender de cada serviço, né, seja estadual, municipal ou CISB. CISB tem que ter, né, mas o municipal ou estadual. Mas no âmbito federal, Serviço de Inspeção Federal, as empresas têm até o 10º dia útil de cada mês. Está previsto no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, RISPOA, que ela tem que inserir os dados de recebimento de matéria-primas e ingredientes, comercialização, produção, importação ou exportação e condenação de produtos. Isso tudo que ela faz diariamente tem que ser dado rastreio no sistema chamado SIGCIF do Ministério da Agricultura. Então, a auditoria de mapas estatísticos, ela vai nos estabelecimentos conferir se aquelas informações que estão sendo prestadas, se é que estão sendo prestadas, isso também é conferido, conferem com a realidade. Tá? E ainda tem outros 2 tipos de auditoria, que são as auditorias para habilitação ou para manutenção de habilitação de estabelecimentos que são exportadores ou importadores, tá? Principalmente para exportadores. Então, é menos comum, mas existe na área de leite. Claro que quando a gente compara leite com carne, é óbvio que você tem muito mais plantas exportadoras de carne e derivados do que de leite, mas existem as de leite. Então, essas auditorias, elas visam conferir se a empresa mantém condições para exportar, ou se, na ocorrência de alguma não conformidade ou denúncia, essa auditoria vai também para conferir se mantém o status exportador desse estabelecimento, tá? Então, a grosso modo, eu acredito que para muitos isso é novidade, esses tipos de auditoria, abrir o leque, né? Não é à toa, eu acho que esse é o objetivo, quando você fez essa primeira pergunta. Então, realmente são muitas, eu acho que é novidade para muita gente esses vários tipos de auditoria. Eu espero que tenha ficado claro, mas se o pessoal tiver algum questionamento, alguma dúvida aí, manda no chat que a gente tenta responder. É importante que não fique dúvida, porque senão daqui a pouco não entende o resto, né? Exatamente. Gente, e aí? Sentiu onde o calo dói? É uma dor aí para você, né, no dia a dia da indústria? Porque o Alessio começa falando, né, que a auditoria nada mais é que uma fiscalização de rotina, né, na sua essência. Ou seja, se você não tem essa rotina controlada, né, com os seus programas aí de autocontrole, todos os procedimentos de controle na sua rotina, aí você tem razão para ter medo de uma auditoria. Você começa a ter essa insegurança frente a uma auditoria. Principalmente a gente tendo esse leque, né, de variedades aí que ele colocou. Então, pessoal, ficou alguma dúvida, quer entender um pouquinho mais, vai perguntando aí ao longo do nosso papo, beleza? Vamos para a próxima então, Ju? Bora! E aí, falando aí, a Dani falou de controle, né? Se você não souber, aí você tem que ter medo. Alessio, então conta para o pessoal quais são as não conformidades mais encontradas nos processos de auditoria nos laticínios. Já? Mas essa aí é bolo, hein? Olha, eu vou falar para vocês. Claro que eu vou falar de cada uma das que eu considero, né? Mas, de antemão, as não conformidades de auditoria, as mais comuns, são as mesmas que acontecem em fiscalizações de rotina, né? Ou seja, eu, por exemplo, eu tenho as empresas que eu fiscalizo, e elas também passam por auditoria, né? As não conformidades, é óbvio que eu quero evitar ou diminuir a ocorrência dessas não conformidades para quando eu passar por uma auditoria, e esse é o objetivo desse sistema, elas sejam menos graves, mais atenuadas. Quem ganha com isso é o próprio estabelecimento e, indiretamente, o meu serviço é bem avaliado, né? Então, isso é legal. Mas as não conformidades costumam ser as mesmas que a fiscalização de rotina pega, né? E eu acho que o pessoal aí, podia já falar, né? O que o pessoal acha que acontece mais aí? Já podia jogar no chat aí, vamos ver se o pessoal acerta enquanto eu vou falando, né? Mas vamos ver se o pessoal acerta o que acontece mais. O pessoal da área de leite sabe onde o calo aperta, tá? Técnicos não são bobos, a gente sabe disso. Eu sou macaco velho, não, macaco experiente, tá? Então a gente sabe o que acontece, a gente já vai no pote de mel direto, né? Então a gente tem um pouquinho de molejo aí. Então vamos lá, sem delongas, né? Vamos começar da matéria-prima.
uma das coisas que mais acontece é leite fora do padrão. E a empresa recebe esse leite fora do padrão, principalmente temperaturas elevadas, tanto de leite que chega nos caminhões, como de leite estocado nos silos das plataformas dos estabelecimentos. Esse daí é um campeão. Esse aí nós temos aí as duas instruções normativas que regulamentam a matéria-prima leite, né, são a IN 76 e a IN 77 de 2018. Nós estamos, como prevíamos, há anos-luz de conseguir arranhar esses objetivos, os preceitos dessas normativas. Então, problemas de temperatura, problemas de gordura, muita fraude, infelizmente, isso aí acontece muito, tá? E nós, do Serviço de Inspeção Federal, nós temos pouca resiliência com isso, né? Principalmente com fraude. Fraude é zero. Quando a gente pega um leite, que as empresas têm que ter capacidade analítica de pegar esse leite e não aceitar. Se ela aceita e se a gente pega, aí não tem conversa não, né? Aí a gente faz uma ação fiscal mais rigorosa. Então, esse daí é o primeiro, tá? Ainda no leite, produtor não cadastrado. Porque produtor, a gente sabe, quem é técnico aí, lida aí, sabe como é difícil lidar com o produtor. É difícil demais ser produtor de leite no Brasil, né? Mas produtor também o produtor não faz a sua parte muitas vezes. Então, ele é o seguinte, ele faz leilão do seu leite. E muitas vezes um leite ruim, um leite péssimo, um leite cuja proteína é mais bacteriana do que ou então epitelial do que propriamente caseína. Então, esse fornecedor ainda faz leilão do leite, porque está faltando leite. Então, ele vende caro um leite ruim e quem der mais, ele simplesmente migra. E a gente sabe hoje, com as instruções normativas, que o produtor ele tem que ser atrelado ao laticínio. Ele tem que ser cadastrado e registrado. O Ministério da Agricultura sabe aquele fornecedor, ele fornece leite para quem. Se você chega naquele estabelecimento e ele tem fornecedores que não estão cadastrados para ele, ou ele diz que recebe, mas não recebe leite desses fornecedores, isso pode dar problema para o estabelecimento e pode dar problema para o fornecedor, que acha que é imune à lei, mas não é, tá? Então, esse é outro grande problema. Eu citei na primeira pergunta que você fez, queijos com período de maturação, mas que não são maturados. A gente tem um parmesão que é tropical, entendeu? Por aí. Porque não seguem o período de maturação, estou dando o exemplo do parmesão, né, que são pelo menos 6 meses. Então, você facilmente, na fiscalização, na auditoria, você se desconfia, você consegue documentar e localmente, né, você consegue identificar que aquela empresa não faz maturação adequada, tá? Então, isso acontece muito. Deixa eu ver outra coisa. Rótulos, eu falei de rótulos, né? Rótulos não aprovados. Tem muita empresa vendendo aí sem estar com rótulo aprovado. E a culpa, muitas vezes, serve para a galera que está aí no chat, que está acompanhando, alguns técnicos, é desatenção dos técnicos, tá? Ou porque o prazo que os rótulos têm que ser renovados a cada 10 anos, né? Ou porque simplesmente a empresa, porque o empresário não quer nem saber, ele foi para cima. Olha, eu tive um pedido de tal queijo, eu quero começar a produzir. E ele não espera e cumprir o mercado. E aquilo não foi aprovado. Tá? O sistema eletrônico hoje permite que você faça isso. Mas a gente encontra bastante ainda gente que é apressadinho ou de má fé vende sem estar aprovado ou ter condições de fabricar aquele determinado produto. Tá? Vamos ver aqui. Esqueci de falar do leite. O campeoníssimo de leite, sem dúvida, eu falei da temperatura, ela é em segundo lugar. Porque o campeão é produtor que tem leite com CCS e CBT, com a média geométrica trimestral, né, por 3 meses seguidos, acima da média, e que não são afastados, nem tem ação nenhuma por parte da equipe, quando tem uma equipe de PQFL no laticínio. Tá? Então, assim, tem que ter uma equipe, tem que correr atrás, tem que pegar os resultados, tem que fazer o controle das boas práticas agropecuárias, tem que fazer, ao mesmo tempo, a coleta e o acompanhamento dos resultados que vem do leite de cada fornecedor, de cada tanque, junto à Rede Brasileira de Qualidade do Leite, os laboratórios oficiais da RBQL,
Então, eles têm que estar acompanhando, a equipe faz a gerência disso daí e vai a campo para tentar evitar que esses fornecedores, por 3 meses consecutivos, tenham uma média geométrica de CCS e CBT acima do preconizado, porque aí tem que afastar esses fornecedores até que eles resolvam o problema e tenham um resultado absoluto dentro dos padrões. Então, esse aí é o campeão mesmo, tá? Infelizmente, mas o Brasil está difícil, agora na época de chuva piora um pouco, o pessoal de campo sabe bem como é isso. E aí a gente entra dentro da fábrica. Problemas de manutenção também são muito recorrentes, manutenção em geral, principalmente em áreas que ou é frio ou tem sal, né? Então, salmouras são campeãs aí de não conformidades, mais piso, parede. Então, a manutenção mesmo, ela costuma ser precária, né? E os mapas estatísticos também é uma coisa que acontece muito, mapas estatísticos fora da realidade, não conferem com o que bate. As empresas, às vezes, condenam, por exemplo, o leite, que está com antibiótico, estou dando um exemplo aqui, mas não relatam isso, não colocam isso no SIGCIF, ou não tem como comprovar, porque dão destino que não seja ambientalmente correto, e a gente tem que fazer a nossa ação enquanto servidor e enquanto cidadão também. Então, assim, eu podia ficar aqui falando, né, mas já que eu tudo mais, então... Alex, você está falando assim, está me passando um filme aqui, né? Porque, inclusive, no nosso curso, a gente vai tratando bem nessa linha mesmo. Você começou a falar do leite, e aí, nossa aula de captação e transporte do leite fluido, todo esse ponto que você fala, do TQFL, né, dessa questão da média trimestral, a média trimestral dos fornecedores, né, o que se paga e pagar por qualidade do leite, toda essa parte, os cuidados que a gente tem que ter, são essenciais. E quando você fala dessa parte das não conformidades, me recorda muito a sua aula, né, o seu curso de PAC, que é uma enxurrada, gente. Quem é aluno aí do IFOP vai concordar com a gente, de imagens reais aí, do que se vê na indústria, do que é a realidade, né, infelizmente, em muitas indústrias. Então, show de bola. Eu anotei também, eu estou anotando aqui, gente, porque a gente tem que estar querendo aprender sempre, né, dessas não conformidades. E dentro da indústria, o Alessio, até um dia a nossa professora Mike também estava aqui com a gente, ela estava falando de defeitos em lácteos, né? E ela falou muito também das bactérias psicoprófilas, que no leite estocado, que vão multiplicando também, acabam aí podendo dar outros defeitos também ao longo da cadeia, né? Que é uma coisa bem, que ainda não é controlada. Eu tenho até um exemplo. Não sei se vai... Me lembra, se você não me fizer uma pergunta para frente aí, tá. Você volta nesse assunto que eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu adoro dar os exemplos que acontecem comigo. Eu conto os milagres. Os santos eu não conto, não. Mas os milagres eu conto. Ó, já vou anotar aqui para a gente não esquecer, para a gente deixar o pessoal bem curioso com esse exemplo daqui a pouquinho. Show de bola, Alessio. Bom, então a gente apresentou aí um leque de não conformidades, né? Desde aí da coleta do leite, da captação do leite, até na parte do processamento. E quais são as consequências, né, dessas não conformidades? Quais consequências elas podem gerar? Bom, são de mais suaves a mais graves, né? Primeira coisa, a empresa, ela, toda auditoria, toda inspeção oficial, ela gera um relatório. Se você tem um relatório de fiscalização, na fiscalização tradicional, normal, do dia a dia, você também tem um relatório de auditoria, né? E nesse relatório de auditoria são apontadas as não conformidades, os desvios. Então, a primeira coisa vai dar um trabalhinho para a empresa, porque ela vai ter que pegar e responder esse relatório com o seu plano de ação. Ela vai escrever lá as medidas corretivas, medidas paliativas e medidas preventivas, para que aquilo não reincida, para que o desvio não aconteça novamente, né? Então, isso não deixa de ser uma consequência da auditoria em si, né? Mas a auditoria, ela pode, a depender da gravidade e do contexto das não conformidades, tomar outras atitudes. Ela pode, por exemplo, sequestrar um produto. Se aquele produto é não conforme, ele pode até trazer um risco à saúde pública, aquele produto é tirado
da possibilidade de comercialização, da linha de fabricação, até que se prove que ele está apto, ou se de cara você vir que aquilo não tem como, se virar um queijo, por exemplo, você chega dentro de uma indústria e você vê que um queijo que está armazenado, está todo, que você não espera, por exemplo, um gorgonzola, um queijo gorgonzola, você tem um aspecto dele externo, você chega lá, ele está todo amarelado, ou seja, tem contaminação de outros fungos, outras leveduras, então, aquilo ali é suficiente para você pegar, olha, todo esse lote, ou toda essa prateleira, etc e tal, nós vamos condenar, não só sequestrar, mas condenar, que é outra consequência. A depender da gravidade, você pode também interditar uma linha de fabricação, né? Então, você pode, por exemplo, se você tem contaminação ou uma manutenção muito precária de uma linha num determinado produto, aquela linha pode ficar interditada. Se for, por exemplo, na plataforma, seus silos, se você não tem capacidade de frio, isso acontece também muito, a empresa está recebendo 150 mil litros de leite, mas o sistema de refrigeração dela não dá conta, né? Então, você vai ter que diminuir a produção, a capacidade, a captação dela. Isso não deixa de ser uma interdição, pelo menos parcial, daquilo que aquele estabelecimento está sofrendo, né? Tem as sanções, né? Depois disso vem as sanções, que são autuações, autos de infração, que vão gerar autos de multa. Então, a empresa é multada, né? Claro que ela tem a oportunidade de defesa e do contraditório, como todo mundo. Também pode ser totalmente interditada, a empresa ser interditada, ou em casos muito mais graves, ela pode até ter o registro dela cancelado, né? Mas aí é uma coisa que geralmente é um processo e não uma auditoria. Mas, às vezes, a auditoria vem para ver isso. Às vezes é uma empresa muito reincidente, algum tipo de problema, e a auditoria apenas atesta que aquele problema está acontecendo, e essa empresa pode até ter o seu registro cassado, e ela não poder mais ostentar, digamos assim, a chancela do Serviço de Inspeção Federal, né? E naquelas auditorias de exportação, a empresa pode sofrer uma sanção de não poder exportar mais. Ela perde a habilitação específica para determinado mercado. Ou o contrário, a gente está falando de consequências negativas, mas pode ter consequências positivas. Às vezes a auditoria vem para habilitar uma empresa. Que fique claro para todo mundo aqui que todo estabelecimento que tem CIF está automaticamente habilitado a exportar, tá? Ela não precisa passar por uma auditoria. Só que determinados países ou blocos exigem condições especiais. Mas, que fique claro que, vamos retomar, a empresa tem que atender o que o Ministério da Agricultura preconiza e o que o país que está comprando dela preconiza. Para atender o do Ministério da Agricultura, ela precisa não só ter o CIF, ou seja, ela já está registrada, mas estar em dia com as fiscalizações de rotina. Às vezes a empresa tem tantos problemas que aqueles planos de ação pendentes, inviabilizam que a empresa exporte. Aí vem uma auditoria do Ministério da Agricultura para atestar que, não, ela corrigiu, os planos de ação estão em dia, agora ela tem novamente a nossa chancela para exportar. Aí ela vai entrar em contato com o país que vai comprar, com o estabelecimento, com a alfândega do país, com o sistema de inspeção do país, e ver se ela atende às exigências desse país exportador, e aí ela pode ou não receber uma missão externa, né, para conferir se ela tem a possibilidade de exportação. Então, a auditoria, nesse caso aí, para atestar condições para exportação, ela pode ter um desfecho positivo, que é atestar que a empresa tem condições de exportar. Então, eu falei algumas das consequências, né, existem diversas consequências possíveis no dia a dia, porque são inúmeras realidades, mas, a grosso modo, são essas aí. Dani, tira do mute. Gente, eu coloquei no mute porque a filhota hoje está animada, sabe? Então, ela ia participar da live com a gente. Mas só para fazer um paralelo aqui, Alessio, eu já vou pegar uma perguntinha do Pablo, né? Ele fala aí sobre fiscalizações permanentes. Ele pergunta, nas empresas que têm fiscalização permanente, como os frigoríficos,
sempre são verificadas as mesmas coisas que você falou aí lá no início, né? Que quando o fiscal já é bem ambientado, assim, ele já sabe muito bem onde o calo dói, onde são as principais aí, fontes de erro, Pablo, né? Eu costumo falar dentro os meus melhores professores, porque eu não fiz curso nenhum para saber o que eu sei hoje, porque eu não tinha o IFOP aí, né, que hoje é da área, mas na graduação, eu acho que, tirando o pessoal do Rio, que tem as universidades fluminenses e elas têm e cariocas, elas têm geralmente, ou pelo menos tinha na minha época, né, uma visão de inspeção mais apurada do que as demais. Não sei como é que está hoje, tá? Então, não quero fazer discriminação com os outros estados, nem com as outras universidades. Mas a gente não sai sabendo muita coisa e só o mercado ensina, só o dia a dia mesmo, né? Então, assim, eu tenho verificado que os melhores professores meus são os auditores, as auditorias porque passei. E porque a gente presta atenção em detalhes. E o nosso olho, isso vale para tudo na vida, né? Vicia quando você está num ambiente só, fazendo uma coisa só. Então, para isso, você sempre... Não à toa, os programas de autocontrole têm a monitorização, ou monitoramento, eu detesto a palavra monitorização, isso não existe, é um neologismo, o monitoramento e a verificação documental e local, que é justamente para ver onde as pessoas não estão vendo, não estão enxergando. Uma coisa é ver, a outra é enxergar, né? Então, as auditorias, elas são, principalmente nos estabelecimentos de abate, que tem uma fiscalização permanente, a gente às vezes vicia, tá tudo correto, mas está na cara que tem alguma coisa errada ali. E a auditoria vem para justamente jogar na nossa cara. É claro que não costumam ser coisas graves, né? São detalhes, mas nos ensinam que a gente não adianta. No dia a dia, mesmo estando ali, a gente às vezes esquece. Então, essas mesmas coisas, né? Eu não sei qual que é a experiência do Pablo na área, mas, gente, trabalhar, se você não quer se você não gosta de monotonia, trabalhe na área de alimentos, principalmente produtos de origem animal. Se você gosta de emoção, vem para cá. Trabalha com frigoríficos. Frigorífico, eu adoro frigorífico. Eu trabalho com leite, eu caí no leite porque aconteceu. Mas eu sou da carne, eu gosto muito de frigoríficos. Então, e lá é um barato, porque cada dia é um dia e não tem como você, por mais que você tenha um esquema de fiscalização, a gente tem as normas internas nossas, né? Que substituíram, inclusive, as circulares 175 e 176 de 2005 aí, a gente tem um regimento a seguir, mas o dia a dia é maluco e sempre acontecem coisas diferentes, né? Mas a gente tem, sim, um checklist, digamos assim, uma ordem de verificação dos programas de autocontrole que a gente segue e a gente tenta enxergar, mas às vezes a auditoria que vem para nos mostrar que nós não estamos enxergando. Estamos vendo, mas não estamos enxergando. Perfeito, Alessia. Obrigadão. Legal. E, Alessia, conta pra gente, então, qual que é a importância, né, do controle das não conformidades dentro dos laticínios? Uai. Eu acho que essa resposta é óbvia. Primeiro, ganhar dinheiro. Não, evitar a perda de dinheiro. Porque primeiro, a gente tem que ter na cabeça que a gente não faz nada por dinheiro. Você está sendo filosófico. Todo webinário seu, suas aulas, você fala isso. Falo mesmo. Porque a gente tem que fazer, as coisas que a gente faz, a gente tem que doar. Não é produzir. Se você faz alguma coisa, faça com carinho, faça bem feito, pensando que uma criança vai consumir um queijo, um idoso, um paciente oncológico, né? Ou um adulto saudável, esperando que aquilo vá trazer para ele benefícios nutricionais. Às vezes uma reunião, você imagina, o queijo acompanha vinho, que acompanha reuniões, reuniões familiares, etc. e tal. Então, eu acho que óbvio, eu não sou empresário, não trabalho na iniciativa privada, mas é uma questão acho que até de cidadania, né, espiritual, você pensar que você tem que fazer aquilo para fazer o bem para o próximo. Então, você tem que fornecer um produto de qualidade, esse é o primeiro objetivo, né, a despeito da fiscalização. O segundo é evitar a sanção, né, e, obviamente, quando você faz com qualidade, você tem menos prejuízo, você tem um lucro maior, menos perdas, e você, de quebra, ainda atende a fiscalização e evita as sanções, multas, interdições, etc., e tal, que eu acabei de falar, né? E ainda não perde mercado, não perde espaço no mercado, que está cada vez mais competitivo. Então, eu acho que
eu falei 4 coisas aí que já justificam demais qualquer empresário fazer a coisa da maneira correta. Perfeito, gente. Bora para mais um, então? Agora, talvez seja o momento, Alex. Vamos ver se é essa a pergunta. Conta pra gente alguma situação que você vivenciou na indústria, né? Em que as não conformidades foram negligenciadas e quais prejuízos isso gerou? Tá. Verdade. Eu vou falar 2, pode? Tem como? Quanto mais, melhor. Fica à vontade. Não sei se tem tempo aí, eu podia falar 20 aqui, rapidinho, que eu lembro, assim. Porque é um barato, é que nem, eu sou suspeito que é que nem medicina. Cada paciente é um paciente, cada fábrica é uma fábrica, né? Então, assim, eu cheguei certa vez em um laticínio que produz de tudo um pouco, desde que, na época não produzia frescal não, mas produzia massa filada, né, mussarela e tal, provolone, queijos, requeijão e queijos maturados e gorgonzola, né? Eu cheguei nessa empresa para fiscalizá-la. E uma das coisas principais, eu acho que antes de você querer ter leite, você precisa ter água, né? Aí eu cheguei no tanque que estava fazendo o resfriamento da mussarela lá, e a água amarela. Você não via direito o produto lá embaixo. Eu falei, meio, o que está acontecendo, né? Aí eu pedi um becker e peguei a água de um ponto de coleta lá, de uma pia sanitária lá, e a água saiu. Olha, vou falar para você, tá pior do que xixi, tava muito amarela. Aí eu falei, meu Deus do céu, desde que dia tá isso aqui? Eu fui pegar os registros, nada nos registros, né? E tal, não precisava nem medir turbidez, o cloro, adivinha se estava 0, é óbvio que o cloro residual livre não tinha cloro residual, né? Bom, um caos, porque você não tem água e a produção franca, né, ali. Aí eu peguei e a empresa, olha só como é que são as coisas. Era uma época de chuva e a empresa capta água superficial, água de nascente, só que essa nascente é uma nascente muito próxima do rio, entendeu? Então, na época das chuvas, essa água vai para lá, para a nascente. Ela praticamente fica uma água do rio. E ela tem uma ETA, uma estação de tratamento de água, que estava meio capenga. Só que aquilo lá era uma coisa que não era local, não era pontual. Aí eu vi uma pergunta para trás aí, de alguém que falou, porque eu estou acompanhando aqui, viu, gente? O chat aqui. É claro. Eu vou pegar aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver. Alguém que falou de maquiar. Aqui, ó, o Sérgio Pimentel, ele perguntou, em auditorias de sistema de saúde, existe uma figura que chamamos maquiamento de informações. Isso ocorre também na auditoria de lactos? Com certeza, Sérgio. A coisa mais gostosa, quer dizer, gostosa não é frustrante, mas gostosa, é porque a gente saca quando o técnico, o empresário ou o chão de fábrica está tentando mitigar alguma coisa e aí é pior. Então, não tem jeito. Então, acontece sim, e a gente, com a experiência que a gente tem, a gente consegue facilmente desvendar a mentira, tá? Então, não, isso aconteceu foi hoje. Eu falei, não aconteceu foi hoje, não. Eu tenho certeza que não. Aí eu fui ver os registros, eu não tinha como comprovar. Uma coisa, gente, que é importante, a gente não pode ser pedante, nem arrogante, tá? A gente trabalha com evidência. Eu não tinha, eu tinha convicção moral, tá? Não é ética, é moral, convicção moral de que eles estavam mentindo. Que aquilo não acontecia, porque eu fui saber depois que a empresa também mandava outra água para análise externa, que é para maquiar os resultados da análise dela, entendeu? Então, isso daí é uma coisa complicada. A gente não é bobo, a gente sabe das coisas. Grave. Então, a gente argumenta, não tem como. Aí, eu falo, olha, tudo bem, a gente sabe para trás aí que isso acontece, eu não tenho como comprovar. Mas vamos tratar o dia de hoje, vamos melhorar essa água. Então, vamos parar a produção. Então, é uma atitude que a gente toma, parar a produção, vamos fazer a análise, vamos sequestrar esse produto vai ficar guardadinho, e nós vamos fazer a análise desse produto, para ver se não teve comprometimento. Todos os lotes de hoje, que eu consigo ver que essa água está aqui desde de manhã cedo desse jeito. Isso eu consigo ver. Então, até que a água foi restabelecida, com condição físico-química mínima, aí a produção foi liberada. Tá? Então, esse é um exemplo tranquilo.
Mas, assim, é uma empresa boa. É uma empresa que melhorou muito nos últimos anos, mas teve esse problema. Como todas têm, não existe empresa perfeita, mas desde que os empresários e os técnicos tenham boa fé, a gente que é da fiscalização, vou falar por mim, a gente é bem condescendente, sim, tá? Agora eu vou falar do exemplo aquele que a gente conversou, que é uma empresa muito boa que eu fiscalizo, uma das melhores, um nicho de mercado interessantíssimo. E essa empresa, nós do Ministério da Agricultura fazemos coleta de amostra para fazer análise de rotina, e, pasmem, a gente pegou Listeria monocytogenes no produto. Quem é veterinário aí sabe que o terror do laticínio é a tal da Listeria. De pronto, a gente foi lá ver o que estava acontecendo. E a empresa não conseguia entender o que estava acontecendo, justificar o porquê daquele resultado. E aí, o que nós fizemos? Coletamos amostras suaves de superfície, de outros produtos e tal, e identificamos que realmente, como a gente pressupunha, a Listeria tem esse problema, que é um psicotrófico, ela tinha tomado conta da indústria. Não. Resultado? Interdição total. Porque é problema de saúde pública, né? Uhum. E adivinhe onde era a causa da Listeria? Onde que era a causa? A empresa tinha animais estabulados muito próximos. Ela se gabava de ter, e realmente tem tem animais muito, muito bons, e eles ficavam estabulados perto do laticínio. E, inclusive, tinha um pé dilúvio antigo, era uma coisa antiga, até bonito, né? Uma fazenda. E eles passavam tudo muito úmido, com aquele pé dilúvio grande, e aquilo era muito, muito úmido, e aquilo ia junto. Com o quê? Na hora da ordenha. Contaminava a água, gente, né? Não adianta. E aquilo entrou para a fábrica dessa forma. A gente fez coleta dessa água, viu que tinha, como era esperado também, né? Que é ubíqua, né? Então, não adianta. Foi uma falha pontual, mas que gerou para a empresa sérios problemas. Depois ela corrigiu, ela não estabula mais animais ali perto e tal. Continua sendo uma ótima empresa, mas com o tempo interditada, teve prejuízo, teve que fazer recall. Então, assim, é um problema sério. Então, eu dei 2 exemplos para vocês, mas a gente podia ficar aqui bastante tempo. Nossa, gente, e é um problema sério, né? Igual você deu 2 exemplos aí. E nesse caso de saúde pública, gente, e nenhum tem discussão, mas nesse ponto, principalmente, né, não tem nem o que falar. Eu tinha visto uma perguntinha aqui também, antes de passar para a próxima. Deixa eu ver se eu acho essa daqui, senão a gente... Bom, vamos passar para a próxima, e aí depois eu retorno aqui no pessoal e já separo para a gente dar sequência. Beleza? Bora. Vamos falar das dificuldades que os profissionais têm, né, ao lidar com essas não conformidades. Quais são as maiores? O que vocês falaram no início do curso aí? Vocês falaram um negócio aí, o que é o negócio de conhecimento? Como é que é? Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Hashtag conhecimento é poder. Pedantismo é o maior problema de qualquer setor, eu acho, mas eu lido muito com isso. Pessoas que acham que sabem as coisas. E não sabem, não procuram saber. Ficam no mundo delas. A gente tem que ser humilde. Eu erro, já errei, mas adoro discutir. Esses dias para trás, teve conversando estava fazendo uma auditoria remota, e um técnico aí falou para mim, olha, mas no RTQ não está previsto isso que você tinha pedido. Eu falei, só um minutinho. Fui lá e tal, não tinha no RTQ, não tinha nenhuma outra legislação falando que tinha que ter o que eu tinha pedido. Eu falei, beleza, você está certo. Acato perfeitamente, não tem problema. E a gente tem muitas pessoas, porque tem dois grandes atores envolvidos aliás, três. Foi até tema de um deles foi tema de um webinário que eu fiz com vocês há pouco tempo, tá? Primeiro, o empresário, quem contrata. Tem muito empresário que acha que não tem que ter obrigação de saber as coisas que acontecem na fábrica, mas ele tem sim, e ele não só tem obrigação, como ele responde por tudo ali, né? Tudo que acontecer ali dentro, ele vai responder por isso. Segundo, é o técnico de qualidade, aquele que está envolvido
com o controle de qualidade, né? Que também pode ser, muitas vezes, ou a mesma pessoa, ou pessoas diferentes, que é o que mais acontece, envolvido também na produção. Então, tem que ser pessoas que têm que ter uma bagagem, mas que, acima de tudo, tem que estar constantemente se atualizando. Não precisa fazer um curso, não. Gente, hoje a gente tem a internet, a gente tem fontes, ninguém pode reclamar de ausência de fontes de consulta, tá? Então, assim, e tem o IFOP aqui, né, que é um curso que prima por bons profissionais, boas metodologias e conhecimentos comprovados e com base em evidência e consagrado. Então, as pessoas, a gente vai, às vezes, a pessoa dá cada desculpa, falou assim, filho, você nem sabe, a gente não está falando nem a mesma língua, vamos nos situar. Eu sou muito da orientação, eu não tenho colegas que são muito arrogantes, eu me policio demais para não passar esse caráter, porque eu já fiscalizei muitas empresas e muitos empresários ou muitos técnicos que tinham fama de serem grosseiros, de serem isso, serem aquilo. Eu mantenho com eles um relacionamento fantástico, porque a gente tem que ter respeito, e que é outra consideração, é outra característica para evitar isso daí. Porque eu acho que não só conhecimento, mas tem que ter educação. Não adianta nada você ser o concurso, ser o cara do assunto, mas ser arrogante, né? Aí é difícil. Então, assim, tem que ter... Aí, a outra figura é o responsável técnico, que às vezes nem aparece na indústria. Apenas assina e não sabe nem do que se trata. E nós, do Ministério da Agricultura, temos essas duas pessoas, o nome dessas pessoas, e ela pode responder por isso, tanto do responsável da qualidade, quanto pelo responsável técnico. Então, se acontecer alguma coisa ali, ele vai responder solidariamente, não só civilmente, mas junto ao conselho de classe dele. E o responsável técnico é campeão de não saber o que se trata. O cara não tem nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, intimidade com a área de leite, às vezes é responsável técnico de um laticínio. Isso acontece muito. Então, então, primeira coisa, conhecimento. As pessoas têm que procurar saber, não só a tecnologia, mas também a questão sanitária. Aí você fala, mas se eu sou da produção, eu vou ficar focado na produção. Se eu sou do setor de controle de qualidade, eu vou ficar centrado em autocontrole. Não. Todo mundo tem que saber um pouco de tudo para poder saber falar a mesma língua, e ninguém consegue estar a todo momento em todos os lugares de uma fábrica. Então, todos têm que ser multiplicadores de conhecimento para evitar as falhas. Né? É como se fosse um grande APPCC formado por cada soldadinho da indústria, que vai desde do faxineiro até o dono da empresa. Né? Então, isso, falta de conhecimento, arrogância, né, também, não só dos técnicos envolvidos, mas dos empresários, né? Muitos deles são até mal educados com a gente, e não estou querendo que ninguém puxe meu saco. Eu estou falando que é o seguinte, a pessoa se esconde, aquela falta de conhecimento, aquela insegurança, na verdade, escondida por aquela capa de arrogância. Então, assim, conhecimento, sem dúvida nenhuma, é o grande diferencial de qualquer profissional para poder evitar sanção, para ser tranquilo numa auditoria, numa fiscalização de rotina, e principalmente para dar o retorno que as empresas pedem quando contratam essas pessoas, né? Então, é diminuição de perdas e aumento da produtividade. Alessio, só complementando, né, quando você fala aí dessas dificuldades, uma das nossas professoras, a Tatiana Leão, ela fala muito disso, que às vezes, quando ela fala de qualidade, né, uma das dificuldades que ela tem, e que ela já passou, inclusive, é com relação ao treinamento dos funcionários, dos colaboradores. Está lá custando fazer o povo usar touca, lavar a mão, lavar a bota. Aí chega o dono da empresa, sem nenhum EPI dentro da planta. Ela fala assim, gente do céu, mas você não é mais limpo que os outros, não. Seu cabelo vai cair do mesmo jeito. Ela fala que é uma dificuldade muito grande. Eu acho que entra um pouco nisso que você falou, né? Dessa arrogância, de, às vezes, se sentir aí acima da lei, acima das regras, né? E ela comenta que isso é uma grande dificuldade que ela tem dentro desse treinamento, dentro de fazer aquilo realmente ser uma cultura, né? Você falou aí do APPCC, a gente fala muito aí da parte de food safety, da segurança de alimentos mesmo, para ter primeiro uma cultura de segurança de alimentos dentro da indústria, né? Porque eu acho que isso são grandes dificultadores
para você lidar com não conformidades, porque enquanto a pessoa não entendeu por que ela tem que fazer aquilo, tornar aquilo um hábito, a gente lida com pessoas, né? Você sempre fala isso. A gente está lá, não são robozinhos, são pessoas que estão lá. Então, a gente tem um grande desafio. Eu não sei, eu quando trabalhava na iniciativa privada, dava os treinamentos, eu já trabalhei na iniciativa privada também, e todas as pessoas com as quais eu tenho contato, eu sempre pergunto, como são seus treinamentos? Inclusive, treinamento é um elemento de inspeção que a gente verifica, e eu nunca vi um treinamento dado por alguém que ele começasse focando, perguntando para os colaboradores por que eles têm que fazer aquilo. Sempre na cabeça deles é passado que é medo da fiscalização, é perda, quando muito, mas basicamente fiscalização, mas o grande objetivo você consegue acelerar o processo de, de aculturamento da higiene, das boas práticas, etc. e tal, quando você traz para a realidade da pessoa. Começa a dar exemplos de que um parente dele pode comer aquilo, de que pessoas imunocomprometidas podem comer aquilo, e isso ele consegue perceber. Então, se ele passar a entender que o que ele faz, se ele fizer bem feito, tem uma repercussão positiva, mas se ele fizer mal feito, tem uma repercussão negativa, ou seja, a responsabilidade que ele tem sobre aquilo é muito grande, e isso não é passado para ele. Então, é uma questão de cidadania, de princípio mesmo, e as pessoas têm que ter isso na cabeça. Você está sendo contratado para fazer alimento, meu filho. Ainda mais, por exemplo, um alimento acabado, geralmente, em laticínio, o produto já está pronto para consumo, então aquele produto embalado não vai passar, muitas vezes, por processamento térmico nenhum, ele vai ser dado ao consumo daquela forma. Então, se ele tiver uma contaminado, né, principalmente nas fases finais do processamento, aquilo só tende a aumentar, piorar e chegar à mesa do consumidor e pode ocasionar algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença. Então, ele tem que ter para acelerar esse processo de aculturamento, você tem que dar um choque de realidade. Por que você está aqui? Se você fizer alguma coisa errada, vai dar uma pior lá na frente. Uhum. E tem outra, a gente vive num país pobre e com muita rotatividade, isso também prejudica. Imagina, você gasta saliva, material, para poder treinar pessoal, você dá um treinamento hoje, daqui 15 dias são pessoas diferentes. Como é que você vai ter uma cultura? Não tem jeito. Então, é outro problema. Isso aí que você falou, eu já vivenciei isso mesmo, né, Lúcia? A gente rala, né? Colocar essa cultura, dá 4 meses, já trocou o pessoal, e aí vai trocando, a rotatividade é realmente muito alta. E um ponto que você tocou, que é muito bacana, e a gente sempre fala aqui, é isso, né? Dar pertencimento à pessoa. Mostrar assim, você não é só mais um aqui, o seu papel é importante, e você é tão responsável como qualquer outro que está aqui. E eu acho que talvez seja um dos grandes desafios realmente implementar essa cultura, né? Para a gente fechar, Alessio, essas perguntinhas, né, que a gente montou e depois partir para responder as perguntas do pessoal, fala para a gente aí algumas dicas que você dá para o profissional, né? Você já deu várias aí ao longo do nosso bate-papo, para o profissional de como evitar as não conformidades ao longo do processo produtivo. Primeira coisa, capacitar-se. Capacite-se. Saiba sobre o que você com o que você está trabalhando, saiba sobre o que você está falando. Então, é capacitar-se. Não necessariamente, é claro que facilita muito fazer um curso de FOP, que vem tudo pronto para você. Mas mesmo vindo um curso muito bom, com material didático, com professores, etc. e tal, se você não tem empenho, se a preguiça não fica de lado, você não vai para frente, não. Né? Então, assim, então você tem que se capacitar, mas capacitar mesmo. Não é fazer um curso para ter um diploma, não. Tá? Tem muito tecnólogo aí que se acha mais do que técnico de laticínio. Estou dando exemplo aqui, tá, gente? Não estou fazendo nenhum tipo de... porque a gente sabe que existem essas coisas. Eu não vejo, quando eu vou fiscalizar, na mesma relação dia a dia, eu até falo para as pessoas, doutor, não sou doutor não, gente. A gente é igual, todo mundo é igual. Me chama pelo nome e vamos embora, né? As pessoas acham que um diploma fala por ela. Não. A gente é o que a gente se empenha, né? Então, capacita, a primeira delas. Segunda, uma vez que você tenha capacitação, falta outro ingrediente básico para você ser bem-sucedido,
que é ser humilde, humildade, tá? Seja humilde e tente sempre orientar. Não adianta esconder conhecimento. Hoje em dia, é bobo quem acha que vai esconder conhecimento. Quanto mais conhecimento você oferece, mais valorizado você é. Tá? Então, oriente, procure formar equipes concisas, né, voltadas para um objetivo comum, sem dissidências dentro da empresa. Eu quero me sobressair em detrimento de outro para eu ser valorizado. Olha, puxa-saco não funciona, não, tá? Nessa área não funciona, não. Então, e outra, quando você é humilde, você consegue, falando baixo, mostrando conhecimento, você se impõe diante do seu patrão, diante do auditor. Então, isso aí é uma consequência natural. Se, naquele processo, o empresário te põe para fora, te manda embora, é porque você é bom demais para ele. Se você é capacitado, é humilde, é um bom profissional e você foi mandado embora, é porque outras portas muito melhores vão ser abertas para você. Você está ali deslocado, não é para você, não. Então, é a regra básica, né? Eu chego aqui, não é nem uma coisa técnica, é uma coisa mais de vida mesmo, que a gente vê acontecer demais, e o bom profissional tem espaço sempre, viu? Muitas vezes o salário inicial não é essas coisas, mas a vida vai melhorar, as coisas vão melhorando, você vai sendo valorizado na medida em que você persiste, tá? Então é isso aí. Legal. Alessia, você pontuou uma coisa muito legal que a gente escuta todo dia aqui no IFOP. Você falou assim, tem um profissional que cai de paraquedas dentro do laticínio, né? E aí ele entra lá dentro e chega e fala assim, e agora? O que eu faço? E é literalmente o que a gente escuta aqui todo dia com o pessoal que vem buscando a nossa pós na área de leite e derivados. Olha, eu caí de paraquedas aqui no laticínio, e eu vou fiscalizar, se eu vou CRT, eu vou trabalhar na qualidade, eu não sei nem por onde eu começo, o que eu faço? Ou eu preciso montar um PAC do zero, cara. Não tenho a mínima ideia como é que eu faço. Isso não são valores profissionais formados, em graduação. Então, é muito comum, é muito comum. E o primeiro passo é, realmente, #conhecimento e poder. Se você não tem, e pessoas que trazem assim, cara, passei dentro de uma auditoria, fiquei 15, 20 dias fechado, você quebra uma empresa, dependendo da empresa. Você quebra. E não dá para errar, né? Tem que ter muito cuidado, as consequências podem ser muito graves, muito sérias. E aí a gente entende sobre esse conhecimento, o Alessio trouxe, ele é nosso professor aí no curso, né? E ele traz o tempo todo o nosso curso prático. O que ele trouxe aqui hoje, ele é lá na nossa pós, né, Dani, né, Alessio? Vocês podem falar melhor do que eu. E muito mais, tá? E esse que o Alessio fala é muito bacana e corrobora muito com a missão do IFOP, né? O IFOP acredita que a gente consegue, conhecimento inspira e transforma, né, vidas. E o Alessio está com a gente, assim, de muitos anos, e é uma das pessoas que eu conheço que mais realmente acredita na transformação pelo conhecimento e que realmente você faz diferença. E é exatamente isso, você tem que propagar conhecimento, tem que propagar de forma prática, né, de forma real, trazer a realidade, é o que a gente procura fazer nessa pós. Como eu comentei lá no início, o Alessio foi pontuando algumas coisas e vai me passando um filme, né, eu, enquanto coordenadora dos cursos, acompanhei o desenvolvimento das disciplinas, estou lá com os professores, e essa realidade de qualificação de fornecedor, essa parte de parâmetros microbiológicos, quais são os principais problemas, os principais fraudes, tem até pergunta disso. Tudo isso é importantíssimo que você saiba como identificar, saiba como não fazer, né, não deixar isso acontecer dentro dessa indústria e ter um conhecimento sólido, embasado, que é o que realmente vai fazer diferença, né? E propagar o conhecimento, gente, isso é importante. Então, você está conseguindo conhecimento, não deixa de falar porque o seu coleguinha lá está disputando com você para subir, de repente, no emprego, né, de cargo, mostrando valor. É mostrando o valor que você tem a partir disso, de querer realmente se integrar com a empresa, querer fazer a empresa ir para frente, a empresa crescer de forma consciente, né, e segura para o consumidor, com certeza esse vai ser um diferencial. E é o que a gente busca no IFOP, né, trazer esse conhecimento para que o profissional da indústria possa propagá-lo de forma segura e de forma bastante firme dentro do seu ambiente de trabalho. Exatamente. E assim, se você tem dúvidas, se você tem aí dificuldade em algum desses pontos na parte da qualidade, né, da inspeção, da tecnologia, de leite e derivado, se atua nessa área, gente, não fiquem. Busquem conhecimento de alguma forma, tá? Porque as consequências, elas podem ser muito piores depois.
Então, assim, é o nome de vocês, cara. Vocês são os profissionais, né? Então, vocês são responsáveis pela carreira de vocês. Eu falo muito isso aqui. Então, estudem, se desenvolvam, não coloquem na conta do empresário. O responsável pela sua carreira é você. Bom, Ju, vamos fazer umas perguntinhas agora. Lá no início, a gente falou aqui umas perguntinhas, Alessio. A Emília, ela pergunta, né? Emília Brito, de quanto em quanto tempo ocorrem as auditorias? Existe uma periodicidade? Legal essa pergunta. Olha, deveria existir. O Ministério da Agricultura até tentou estabelecer isso daí. Mas tem muitas questões políticas, questões econômicas envolvidas. Agora, então, na época da pandemia, zicou tudo, né? Não tem nada mais, tem muita ordenação, a gente está tentando sempre correr atrás do lucro, né? Ninguém corre atrás do prejuízo. Mas era para ter, mas não. Na resposta é que não tem uma frequência, elas são muito mais sob demanda do que propriamente com uma periodicidade. Então, elas são geralmente, por exemplo, quer ver? Vai ficar legal para ele entender. Se você tem metas, por exemplo, o serviço nós do Ministério da Agricultura, o Brasil é dividido em serviços de inspeção. Então, divide-se o Brasil em áreas geográficas, não necessariamente que correspondam aos limites estaduais, tá? Então, aqui eu estou, por exemplo, em Lavras. Lavras, nós pertencemos ao 5º Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, 5º Cipoá, cuja sede é em Varginha. Fica perto aqui. E nós temos um rol de estabelecimentos a fiscalizar. Nós sabemos, porque nós fiscalizamos, quais são os estabelecimentos com mais problemas em determinada área. E é justamente nesses piores em determinadas áreas, seja em rotulagem, mapas, etc. e tal, é que o setor estratégico do Cipoá fala, olha, vamos montar uma auditoria para tal estabelecimento, para tal serviço. E aí, do nada, a gente recebe um comunicado, porque nós somos comunicados, que nós vamos passar para a auditoria, porque nós acompanhamos muitas vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes nós acompanhamos os auditores. Nós, enquanto servidores da ponta, nós também acompanhamos, porque o nosso também serviço muitas vezes é auditado. Então, a gente acompanha as auditorias específicas, mas também somos, às vezes, surpreendidos pelaquela auditoria. Ela aparece, olha, amanhã está chegando um auditor fulano de tal, entre em contato com ele e você vai recebê-lo aí. Então, assim, hoje eu não consigo te falar que existe uma periodicidade. Existe um plano estratégico que a todo momento muda, mas falar para você que tem uma frequência definida, não conseguimos falar. Show de bola. O Felipe Vita, ele falou o seguinte, eu tenho verificado em supermercados, durante a fiscalização, o queijo montanhês com CIF em peça, com os dizeres, proibida a venda fracionada, porém sendo manipulado nas lojas. É permitido? Olha, o produto, ele já sai embalado com o rótulo, tudo bonitinho, do laticínio. O supermercado pode até vender ele fracionado, só que ele não pode ostentar a marca ele tem que ter os dizeres que dão rastreabilidade daquele produto, mas ele não pode ostentar a rotulagem idêntica daquele produto, porque ele estaria incorrendo em falsidade ideológica. Ele manipular um produto, o que é essa proibida venda fracionada? É que o laticínio não quer que o supermercado manipule e ainda coloque a rotulagem do fabricante, do laticínio. Por quê? Porque como é que ele vai se responsabilizar por uma alteração lá na ponta? Tá? Mas é direito do consumidor ter rastreabilidade daquele produto. Então, o supermercado tem que dar um jeito de colocar lá as informações de rastreabilidade daquele produto junto do produto para que ele seja informado daquilo, né? Então, assim, e quem faz a fiscalização é a vigilância sanitária municipal, tá? Não é nem serviço de inspeção municipal, porque o supermercado não é um estabelecimento elaborador de produto de origem animal. Ele é a venda no varejo ou no atacado, então é para o consumidor da ponta, né, final. Então, no caso, a vigilância sanitária que é responsável por averiguar esse tipo de correção ou incorreção, tá?
Então, pode vender sim, mas aí como quem vai manipular, é igual uma carne. O supermercado recebe lá e compra uma carcaça suína, por exemplo. E lá dentro ele vai fazer os cortes, vai vender os cortes, ele fracionou, não deixa de ser um fracionamento. Mas ele pode não estar na peça, você não consegue ver a peça de carne está ali na gôndola, você não consegue falar de qual CIF, por exemplo, é qual estabelecimento que abateu. Mas isso acontece, já acontece comigo, na época eu era mais chato, hoje em dia eu já não estou tão chato, não. Eu já sei mais ou menos. Mas a gente chega e pergunta, é direito do consumidor. Ô fulano, um atendente, de onde é essa carne? Se ele não souber, ele tem que procurar saber, te falar. Isso é direito seu, entendeu? Então, mesmo vale para o queijo. Às vezes o queijo está ali, que nem mussarela, acontece muito, o queijo prato. Ah, eu queria 250 gramas de mussarela fatiada. Às vezes não tem informação nenhuma. Às vezes tem, mas às vezes não tem. Aí a pessoa vai te informar, você tem direito de saber. A gente não pergunta, a gente não faz questão de estar ali, ó. Ela simplesmente, na hora que emite o código de barra, né, para colocar no isoporzinho, para você levar para pagar, não vem ali, ó, produzido por data de fabricação, não vem nada disso. Mas é direito seu e ele tem que te dar rastreabilidade disso se você quiser saber. Tá? Perfeito. Perfeito. Eu vou unir aqui duas perguntinhas da Tamara Bertol, nossa aluna também, minha conterrânea, inclusive, eu não posso deixar de falar, né? Ela pergunta a respeito de laticínios que vendem soro. Como que funciona? Então, vou unir duas perguntinhas dela, né? Como que funciona aí a fiscalização, né, as auditorias em laticínios que vendem soro? São os mesmos padrões? Soro é só mais um produto. Soro é mais um produto de origem animal, como o queijo, como o próprio leite em natureza. Quando o leite chega, ele chega como leite cru refrigerado e sai como leite fluido a granel de uso industrial, né? É um produto também. O soro é a mesma coisa. Então, a gente fiscaliza como é que é a obtenção, conservação, armazenamento e expedição e rotulagem, porque o soro também tem que ser rotulado. É igual leite. Você tem que acompanhar junto com o caminhão, muitas vezes é um caminhão, mas pode ser soro, por exemplo, concentrado. Tem muita fábrica que vende soro concentrado, soro em pó, né, que é liofilizado. Então, assim, a auditoria, quando ela vai fiscalizar, não existe uma auditoria específica para soro. Não, isso não existe. Você vai fiscalizar a empresa, se for de rotina, vai ser o soro, o queijo, o leite, as dependências, os programas de autocontrole, tudo vai ser auditado. Se for para exportação, vai verificar toda a empresa e também, principalmente, os produtos que vão ser exportados. Se o soro, por exemplo, virar um concentrado proteico aí, então, esse soro, com certeza, vai ser vai ter um detalhamento dessa auditoria. Mas o soro é mais um produto a ser fiscalizado como outro qualquer. Perfeito. Bom, Ju, dá tempo de fazer mais uma, não dá? Bora lá, dá tempo. Bom, gente, eu não vou conseguir falar o nome certinho. Me perdoe se eu falar errado. Cadu Ikeda pergunta: preciso ter PAC ou posso ter POP? Porque para a FSC 22000 não seria PAC. Não entendi. Eu vou te falar o seguinte: você pode ter a forma que você quiser de autocontrole. Pode ser nos moldes de PAC, que é uma maneira intuitiva, que foi embrionada pela Circular 175. É, inclusive, a maneira que eu explico o autocontrole no curso que eu dou no IFOP, que eu acho muito fácil, sem dúvida nenhuma, muito mais fácil de entender. Mas a empresa, ela faz o controle como ela achar por bem. Ela tem que dar conta do processo. Ela tem que saber responder a qualquer pergunta da fiscalização, porque a fiscalização representa o consumidor. Então, por exemplo, você fez um queijo, eu vou te falar assim, me faz uma rastreabilidade reversa. Eu vou pegar esse lote aqui, de qual produtor ou quais produtores veio a matéria-prima. Não só leite, não. Eu quero saber também os ingredientes que você utilizou. Eu quero saber quais lotes, onde foi fabricado, se tem algum controle de qualidade. Você pode me fazer? Eu não faço para você, eu quero ver a descrição do elemento rastreabilidade. Não. É claro que aí você vai me mostrar. Você vai, não, doutor, tá aqui, os registros estão assim, assim, assado. Eu afirmo para o senhor, por A mais B, como o senhor pode perceber aqui, que são esses caminhões que vieram daqueles fornecedores, aqui estão os resultados de
da RBQL, foi recebido tal, a temperatura tal, ele entrou assim, a gente usou o sal daquela firma tal, não sei o que lá, e tal, corante, lá vai tal. Aí eu falo, e você tem esse procedimento descrito? Você pode chamar o nome que você quiser. Você tem esse, ou você fez ele para mim agora? Não, eu não tenho isso descrito. Eu mostrei para o senhor, muito bom. Só que não. Você fez, mas você não padronizou. Isso pode ser falho. Se você não padroniza, por isso é a descrição. Você descreve, faz os treinamentos e mostra, pessoal, gente, olha, vamos sempre reagir diante dessa situação, nós vamos reagir de maneira ordenada, dessa forma. Aí você faz POP, você faz IT, que é instrução de trabalho, POP, para quem não sabe, que é um procedimento operacional padronizado, você faz o que você quiser, entendeu? Às vezes, e muitas vezes acontece, de você ter um programa de autocontrole nos moldes da Circular 175 para o Ministério da Agricultura, mas clientes são até mais exigentes, ou as ISOs mesmo, são até mais exigentes. Aí você complementa. Você não precisa ter vários programas, porque aí seria idiotice, seria duplicidade, triplicidade, só prejudicaria o seu dia a dia. Mas você complementa, e às vezes você atendendo esses clientes e melhorando, você atende também a nós da fiscalização. Então, Kazuy, você tem liberdade para fazer da maneira que você quiser, desde que você tenha tudo descrito e pratique aquilo que foi descrito e tape todos os buracos, não fique nada de fora, todos os processos sejam controlados, tá? Não sei se eu respondi, se não, depois você manda aí, o pessoal me manda depois por fora, que eu te ajudo, tá? Tá. Ainda sobre essa parte de documentação, Alessio, a Ana Pedro faz a seguinte pergunta. A empresa tendo o PAC implementado, precisa ainda ter o antigo PPHO e o manual do BPF, ou a gente pode obsoletar esses documentos? Não só pode, como deve. Resolução, acho que é resolução 10 de 2003, um negócio assim, falava que você tinha que ter PPHO e manual de BPF, mas o RISPO jogou isso por terra. Você tem que controlar os programas de autocontrole, a forma que seja única, não seja duplicidade, porque na forma do PPHO, que é uma forma, antigamente, até água era PPHO, então a Ana com certeza sabe do que eu estou falando. Então, Ana, respondendo a sua pergunta, você tem o PAC implementado, você não precisa de mais nada para o Ministério da Agricultura, tá bom? O resto é resto. Porque dentro do PAC você está atendendo o BPF, e está atendendo o BPF, que são vários elementos de inspeção, né? Ele está disseminado, tudo é boa prática de fabricação, se for pensar, e o PPHO está dentro de higiene operacional, que é um elemento de inspeção separado. Tá? Perfeito. A gente sempre recebe essa dúvida, né, Ju? O pessoal pergunta, fica na dúvida, o que é PAC, o que é BPF. Aí a gente sempre fala, inclusive uma explicação, parece que sempre deu para a gente, né, dessa junção aí, que o PAC vai já contemplar as boas práticas de fabricação, que estão aí destrinchadas em vários elementos, né, com bastante rigor aí dentro. E que PAC, gente, são cobrados para as indústrias aí, fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura, que o pessoal fala assim, mas a indústria que eu estou é BPF, é PAC, como que tá, né? Então, é importante a gente fazer essa diferenciação e essa explicação. A Maria Emi de Zaró, ela pergunta, né, aquela hora a gente está falando do pedilúvio, o uso de pedilúvio na entrada da barreira sanitária é permitido? Olha, não é proibido, não. Vamos supor que, se você tem um calçamento adequado em redor da fábrica, qual que é a função do pedilúvio? É tirar a sujidade grosseira. Só isso. Tanto que tem gente que coloca um pedilúvio mais interno na fábrica, também tem aquela questão de sanitização. Por exemplo, outra situação é quando você tem, por exemplo, um setor muito sensível. Quer ver um exemplo? Produção de queijos finos que têm fungos. Por exemplo, mofo branco, mofo azul. Então, são setores muito sensíveis. Então, às vezes, pode ter um pedilúvio ali com um sanitizante mais concentrado para evitar que você ingresse com contaminantes que vão competir com o fungo e vão contaminar teu produto, tá? Isso é uma possibilidade. Mas a pergunta dela é na entrada da barreira sanitária. Imagino que ela esteja, que a Mariane, ela está falando lá da barreira sanitária da zona externa, né, para o interior da indústria. Então, assim, eu sou um crítico do pedilúvio. Não é proibido, tá? Não existe nada dizendo, olha, não pode. Só que o pedilúvio, ele pode ser um tiro no pé, literalmente, né?
porque ele pode juntar a sujidade, se você não tiver um controle dele, ou seja, um esvaziamento, uma limpeza constante dele, ele vai virar um banho ali. Meio de cultura, né? Exatamente, você só vai levar a sujeira lá para dentro, tá? Então, assim, se a empresa não tem, ela é calçada, não tem barro, não tem, eu acredito que não tem, porque se existe um fluxo ali, o funcionário vai, pega a sua bota, que não sai da fábrica, então ele vai pegar a bota dele, que ele deixou do dia anterior, ele faz a sanitização adequada, então a bota estava limpa, ele pegou a bota limpa, vai passar, não tem porquê ter um pedilúvio até a sanitização, aquilo ali é mais uma preciosidade do que propriamente uma efetividade. Então, eu sou assim, é permitido, mas tem que ser bem utilizado. Show de bola. O Salviano Santos, ele fez a perguntinha seguinte: quais são as substâncias mais comuns utilizadas aí para adulterar o leite e detectadas nas auditorias? Não, eu não vou falar, não. Não quero nem falar esses nomes aqui. Fala o nome para ele. Não pode, não pode. Nossa, tem até medo de falar. Ô, Salviano, olha, se adultera com tanta coisa, o pessoal põe tanta porcaria, tem gente fazendo curso superior para poder depois utilizar aquele conhecimento para exercer a falta de caráter, entendeu? Mas o que você mais vê aí são os reconstituintes de densidade. Quando você põe água, né, você mexe na densidade do leite. Então, você tem que pôr uns sólidos para você poder fazer a reconstituição dessa densidade para enganar depois, por exemplo, o lactodensímetro, né? Ou um aparelho já digital. Mas, em suma, você usa para reconstruir a densidade, a primeira, a água, né? O grande adulterante é água, para você ganhar volume. Aí você joga sais para poder reconstruir. Então, você joga aí cloreto de sódio, amido, sacarose, açúcar mesmo, o pessoal joga, em suma, esses são os mais comuns. Aí, como você põe essa porcariada toda, você mexe no pH, e muitas vezes o próprio leite, que é ruim, vem acidificado, porque as bactérias estão fermentando ele. Aí você vai jogar o quê? Você vai jogar alguma coisa para neutralizar a acidez, você vai jogar soda, né, hidróxido de sódio, você vai jogar formol, porque você matando as bactérias, elas param de acidificar e a vida de prateleira daquele produto, daquele leite, aumenta. Claro que é um tiro no pé se você põe aquela porcaria daquele leite, se é que a gente pode chamar de leite, para dentro da indústria para fazer produto seu, que seu rendimento vai lá embaixo. Então, você acha que está fazendo vantagem, mas não está. E muitas vezes o empresário ele é vítima, e é mesmo, viu? Eu tenho contato com os empresários dos laticínios, dá dó. Dá dó porque os fornecedores não ajudam, os carreteiros também não colaboram, outro segmento na coleta do leite que é complicado, é o tal do carreteiro. Eles querem ganhar por volume, eles querem ter vantagem em tudo, né? E não querem ter o leite descontado. Em suma, é muito complicado. A vida de laticinista é hercúlea, é muito difícil também. Então, nem sempre é o laticinista que faz isso, né? Mas isso que eu falei, as adulterações aí, as fraudes, né? Adulteração e fraude para a questão de legal são sinônimos. Água, isso que eu falei, peróxido, formol, em suma, essas porcariadas que o povo inventa, e deve ter outras por aí que o Ministério da Agricultura corre atrás para poder identificar e evitar identificando e fazendo a atuação para evitar que isso aí chegue no consumidor, né? O pior é quando é leite fluido que vai para consumo direto. Aí o trem é mais perigoso ainda. Esse leite de caixinha aí que são fornecidos e podem ser perigosos para consumo, por exemplo, com formol, né? Peróxido nem tanto, mas porque o peróxido degrada, a bactéria degrada ali e tal. Com o tempo ele até mesmo sozinho, mas o formol é complicado. E a própria bactéria, que muitas vezes deixa ali alguma toxina, e o formol mata a bactéria, mas não a toxina. A toxina está ali e você faz, então, uma intoxicação alimentar. Perfeito, Alessio. Antes da gente passar para a próxima, só coloca para a gente, produção. A Marieni respondeu aí, arrasou, pessoal, sou fã do Alessio. Todo mundo viu, Marieni? Estamos também aí no fã-clube. E do IFOP, brigadão. Obrigada por compartilharem conhecimento. Vocês são fora da reta. Arrasou. Obrigada. Vamos lá para mais uma perguntinha, então.
O Alexandre perguntou se você pode falar um pouquinho mais sobre essas auditorias remotas. Alexandre, assim como as fiscalizações, e principalmente nessa época de pandemia, algumas auditorias podem ser feitas remotas. Elas são auditorias identificadoras. Eu vou dar um exemplo para você entender. É melhor o exemplo, eu adoro exemplos, porque eles são... os estudos de casos são muito elucidativos, eles são didáticos por natureza. Então, assim, mapas estatísticos. Você faz uma auditoria remota de uma... Você não precisa estar na fábrica para você suspeitar de que tem alguma coisa errada. Então, assim, a gente pega os mapas estatísticos e a gente faz uma... Nós viramos detetives, comparando, porque para você fazer... Se você coloca os dados reais, nunca dá erro. Não dá erro. Mas se você quer mentir, omitir alguma coisa, quando você mexe em um mapa estatístico, quando eu digo os mapas são para leite, gente, são o 3, o 4, 5, o 6, o 7, o 10. Então, são os mapas de recebimento de matéria-prima e ingredientes, produção, comercialização, importação, exportação e condenação. São 6. Então, quando a empresa mexe em um, imagina que ela mexeu, ela quis emitir volume de leite. Ela vai ter que mexer em todos os outros. Ela vai ter que fazer cálculo. Se ela faz muito produto, imagina, o rendimento para um tipo de queijo é diferente de um rendimento, por exemplo, iogurte. Entendeu? E ela faz esse tipo de produto. Então, nós, da fiscalização, a gente pega aquilo ali, ó, e destrincha. Olha tudo e fala, opa, tem caroço nesse angu. Aí, o que a gente faz? Nós complementamos a auditoria remota com a auditoria física. Aí a gente vai na planta e confere, tá? Quando, claro, for uma coisa muito grave. Quando forem coisas não tão graves, a gente já toma ação fiscal remotamente. Então, a gente, nesse período de pandemia, nossas fiscalizações e as auditorias, elas estão sendo, como é que eu vou dizer, atualizadas, né, para esse novo momento que a gente vive, e estão sendo adaptadas para a questão remota, para a questão virtual, e a gente está tirando bons resultados disso, boas experiências. A gente imagina que depois da pandemia, depois que tudo voltar ao normal, a gente espera que seja logo, nós consigamos usar ao máximo a tecnologia para evitar deslocamentos e otimizar o nosso serviço. Perfeito. Ó, dando um spoiler aí, tá, pessoal? Tem 2 perguntas falando de autos de infração, multa. Fiquem ligados que mês que vem a gente vai falar desse assunto aqui, tá? Em uma das nossas lives. A Poliana, Alex, para a gente fechar também, que a gente já está aqui estourando nosso tempo, a Poliana pergunta, né, qual a legislação que preconiza sobre os valores de multas e como saber quanto a gravidade aplicada, né? E aí a Ana Pedro já pergunta também, existe uma regra para auto de infração? Alguns fiscais geram auto de infração por uma não conformidade e outros com a mesma não conformidade não geram. É o fiscal que define essa regra? Bom, eu vou responder a Ana primeiro, tá? Tá. Ana, é polêmico, hein? Coloca uma saia justa. Olha, desde que a empresa infrinja qualquer regra, ela pode ser autuada. Supondo que eu vá no laticínio que você trabalha, e lá eu identifiquei 20 não conformidades distintas, eu posso dar uma auto-infração com as 20. Ou seja, se cada uma, você for pagar um valor X, você vai multiplicar por 20, você vai quebrar. Então, você tem que ter bom senso. Porque existem coisas que são pouco graves, são coisas do dia a dia. Então, nós, da fiscalização, nós temos que ter o bom senso, todos temos que ter bom senso, né? Nós temos que ter o bom senso de chegar para o técnico, para o empresário e falar, olha, vamos resolver, olha, isso aqui é tudo muito simples, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, tal, eu não vou te autuar, não. Eu vou te intimar a resolver isso aqui no prazo, tal. Por quê? Porque se eu deixar isso correr muito, isso pode dar um problema para o consumidor lá na frente. Então, a coisa é raciocinada, ela não pode ser arbitrária. Nada pode ser arbitrário. Mas nenhuma legislação, e por isso que existem advogados, nenhuma legislação fala tudo que pode acontecer. Então, isso não existe. Você tem bases, mas você não tem como falar, olha, se acontecer tal desvio, multa. Se acontecer isso, o Código Penal traz isso, mas não é o caso nosso da fiscalização
dentro do Dipoá, tá? Então, assim, é muito do jogo de cintura, e o bom agente fiscalizador, ele tira proveito disso, e ao invés de ele espoliar a empresa com multa, ele faz ela entender que aquele valor que ela pagaria em multa, ela pode usar para melhorar o seu negócio. Entendeu? Isso é o grande. Então, você convence a pessoa a falar, olha só, isso aqui pode te dar isso, isso, isso de multa. Só que se você fizer o que eu estou te pedindo, e o que eu estou te pedindo não é porque eu sei das coisas, é porque existe uma legislação embasada em direito de consumidor. Se você fizer isso, não só você não vai pagar a multa, como você vai melhorar seu rendimento aqui dentro da fábrica. Você vai ter melhores condições de trabalho e isso aí vai te propiciar um ganho. Então, por que não fazer? Você topa? Claro que a pessoa não tem alternativa muitas vezes, né? Ela tem que topar. Mas a gente combina prazo. Quanto tempo você vai fazer? Para isso tem plano de ação. Ela vai escrever no plano de ação dela que ela vai, para tal desvio, eu vou atender ele em 30 dias. Vou fazer da seguinte forma. Mas enquanto eu não faço essa medida definitiva, eu vou fazer uma medida paliativa. E ainda vou prever uma preventiva para isso não acontecer mais. Opa! Aí eu aprovo aquilo. Ótimo. Ficou tudo combinadinho, bacaninha. Por que eu vou autuar a empresa? Entendeu? Agora, se eu volto lá, ela combinou comigo, e eu chego, o negócio está do mesmo jeito ou pior, ela não me avisou nada, aí eu autuo. Mesmo porque isso é previsto em lei. Lá no RIPOA, não vou lembrar artigo agora não. Mas a não observância de acordos mediante plano de ação, termo de intimação, são passíveis de auto de infração que vai gerar uma multa. Tá? Agora, é diferente quando você chega, a empresa, por exemplo, chega lá, a empresa está expedindo um produto com um rótulo falsificado. Isso é má fé. Isso é dolo. Isso não é um erro técnico. Isso é um erro de caráter. O que você faz? Multa. Interdita. Joga fora. É isso que tem que fazer, ué. Com gente que faz o negócio errado. Porque a gente ali nós somos representantes do povo, do consumidor. Nós temos que cortar o mal pela raiz. E isso vai para o histórico, porque suja o nome da empresa. Você acha que uma empresa dessa vai conseguir exportar? Fácil? Vai não. Entendeu a diferença de uma não conformidade grave? A empresa que, por exemplo, fornece um produto que está com coliforme total acima do preconizado. Isso é uma coisa, mas ela está fornecendo, às vezes, com coliforme fecal, que eu vulgarmente falo coliforme fecal, mas coliforme termotolerante, Escherichia coli, que aí sim vai trazer um problema de saúde pública, certamente. E aí, são desvios diferentes que têm que ser tratados de maneira diferente. Embora o Ministério da Agricultura tenha, sim, para Poliana, né, foi a Poliana, Poliana existe, sim, não vou lembrar agora, de cabeça mesmo, qual é a legislação que fala especificamente, mas eu tenho ela, é só procurar, porque tem trocentas legislações que fala que, por exemplo, quando você tem um grupo de bactérias, você trata aquilo como grave ou moderadamente grave. Mas zoonoses, por exemplo, são gravíssimos. E aí, no caso, as sanções são mais agudas, são mais graves. Entendeu? Os valores de multa também são tabelados. Eu trabalho na ponta, na fiscalização da ponta. A gente apenas aplica a sanção. A gente faz a prática. Mas quem julga as defesas, os recursos e aplica o auto de multa não somos nós. Nós não fazemos auto de multa. Nós fazemos auto de infração. Nós apontamos o desvio. E quem julga e gera a multa é o serviço, no caso aqui, o Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Eu queria aproveitar para falar para a galera aí que tudo que eu estou falando para a CIF, gente, deveria existir para a CISB, para a SIM e para a CIE. SIM, Serviço de Inspeção Municipal, CIE, Serviço de Inspeção Estadual. Mas nem sempre acontece. A estrutura deveria ser parecida. Para a CISB tem que ser, senão o CISB perde a equivalência. No início aqui teve gente que se apresentou que trabalha em CISB, sabe do que eu estou falando. Tá? A Daniela mandou uma lei aí para a gente, 6.437, tem que averiguar. Em 77, eu acho que ela já deve ter proscrito já. Mas tem que verificar isso daí se... eu acho que tem uma legislação bem mais recente que fala sobre as multas, os valores, mas eu não sei falar agora qual é, não.
Tem que caçar. Beleza. Bom, Ju, como é que tá aí? A gente consegue fazer mais uma? Não dá mais tempo? Ô, Dani, acho que mais uma dá tempo. O que vocês acham? Tá tranquilo? Então, beleza. Vou fechar aqui. Alessio, você quer escolher alguma perguntinha? Posso colocar aqui? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Eu tinha olhado, eu tava, enquanto falava, dou uma escorregada de olho aqui. Tinha uma aqui que eu tinha visto que era interessante. Olha, uma coisa legal de falar, essa é extra, tá? Mas para a Elisa, que não participou Mas é uma dúvida muito recorrente, então a gente não pode perder a chance de falar. Informação a gente não guarda mesmo, não. A Elisa Rafaela perguntou aí se o RT deve ser médico veterinário. Ela está online? Você sabe? Fala isso? Vamos ver com a produção, sim. Isso. Se ela tá. Porque seria legal demais esclarecer para ela. Essa dúvida sempre vem, né, Alessio? Então, é por isso que eu não é o tema, mas é igual aquela outra que a gente estava falando lá. Qual que era mesmo? Tinha uma lá que era bem recorrente, você falou, eu esqueci, a cabeça tá ruim. É que eu tô pensando na cerveja. Deve estar quebrando lá dentro do freezer. Aqui, mas... Então, assim, Elisa, se você não está aqui, perdeu, mas eu vou falar assim mesmo, porque é dúvida recorrente. RT deve ser médico veterinário? Se for de estabelecimento que trabalha com animal vivo, como frigorífico, sim. Tá? Tem que ter um responsável técnico, médico veterinário. Ah, professor, onde é que está isso? Isso está onde que eu encontro essas coisas? Isso daí está na lei que regulamenta o exercício de cada profissão. Tá? Então, o CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia, lá apregoa na lei que fala do médico veterinário, do exercício das atribuições, fala que é privativo dele, tá? Então, sim. Agora, laticínios, por exemplo, que é o assunto de hoje, não precisa ser médico veterinário. Tem que ser alguém habilitado para tratar daquilo. Pode até ser um técnico em laticínio, tá? Você fala, pode ser, você tá falando mal dos técnicos. Não estou falando mal dos técnicos. É porque existe uma coisa boba que tende a estratificar as pessoas em técnicos, tecnólogos e profissionais de nível superior. Isso é bobagem. Eu conheço tanto técnico bom, tanto que eu sou casado com uma técnica de laticínio muito boa, entendeu? Por quê? Porque é gente que sabe do assunto. Então, assim, como tem profissionais médicos veterinários mesmo que não sabem bulhufas. Você fala, meu Deus do céu, deixa eu conversar com a menina que está mexendo no crioscópio ali que dá mais certo. Entendeu? Então, tem que ser uma pessoa que, claro, tem que ter um tipo de formação na área, não adianta ser, é um biólogo, não estou desfazendo do biólogo, porque tem biólogo que sabe do assunto, mas ele fez algum curso, alguma coisa assim, né? Ou então, melhor, vou dar um exemplo muito mais grosseiro. É um engenheiro civil que está se aventurando a ser responsável técnico de laticínio. Não vai dar certo. Mesmo porque não está na legislação que institui as atribuições da sua profissão tratar desses assuntos, tá? Então, que fique claro, frigoríficos tem que ser médico veterinário. Os demais, incluindo os laticínios, tem que ser alguém com formação afeiçoada na área e que tenha não só uma regulamentação atrás, uma lei, e principalmente que saiba do que está falando, né? Quando aparece, você chega nos estabelecimentos, cadê o RT? É igual caviar, né? Muito bem, lembrei da música do Zeca Pagodinho. Eu também, porque eu estou falando da cerveja, né? Então. Tá tudo ligado. Ó, ela tá online, viu, Alessio? Então espero que eu tenha te confirmar aqui. Beleza. Bom, pessoal, a gente vai fechando por aqui. A gente tem muita perguntinha, né? Então a gente foi deixando para colocar a perguntinha agora no final. A gente espera ter outros encontros aí com o Alessio também. Mas conta pra gente, né? Enquanto a gente está fechando, vocês gostaram, pessoal? Curtiram? Qual outro tema aí vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para vocês, tá? Não deixem de colocar aí pra gente, não deixem de preencher esse formulário de sugestão de temas também. E fala pra gente se vocês gostaram, o que vocês acharam, anotaram, aprenderam? Bom, enquanto o pessoal vai respondendo, vamos fechar. Hoje nós estamos muito, né? Hoje a gente está boazinha, né, Dani?
Todas. Vamos colocar um aqui para a gente finalizar a perguntinha. O Carlos colocou: a fiscalização de uma planta de leite do tipo A é mais rígida e criteriosa? Não. A fiscalização tem que ser igual, respeitando as peculiaridades de cada estabelecimento. Só que muda, como eu te falei, as peculiaridades. Se você chega numa granja leiteira, que é uma planta leite tipo A, é uma granja leiteira. Você chega na granja e ela está recebendo leite de outro estabelecimento, além dos dela. Pode isso? Não pode. Então, a gente... eu vou aproveitar, eu não aguento, eu falo muito, né, gente? Desse jeito eu vou... Fica à vontade, Alessio, a gente adora. Imagina eu fazendo webinar e tomando a cerveja, não ia ficar legal, né? Então, eu acabo falando muito. Ô, Carlos, é o seguinte, quando a gente que vai fiscalizar, a gente tem vários, igual que é chuveiros, que a gente tem vários níveis de regulagem, sabe? Fino. Você vai mudando um relézinho. Por exemplo, se eu vou fiscalizar um laticínio que só faz queijo fino, eu já vou pensando no que importa ali. O que importa ali no queijo fino? Eu vou procurar ali naquilo ali alguma bactéria, por exemplo, um mesófilo. Eu não vou preocupar com isso, não. O queijo vai muitas vezes maturar e tal, não vai. Eu vou preocupar com levedura. Eu vou pensar em gordura, em características físico-químicas, etc. e tal. Se eu vou para um posto de refrigeração, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar em produto acabado? Claro que vou pensar, mas eu vou priorizar temperatura. Ele é um posto de refrigeração. Ele tem que ter condição de frio. Ele tem que controlar a temperatura desse leite que está ali, porque dependendo de onde ele for, esse leite tem que sair até mais frio do que a legislação exige para ele chegar no destino com a temperatura legal, sem haver crescimento bacteriano. Eu vou pegar rastreabilidade desse leite, ou seja, programa de qualificação de fornecedor de leite. Então, para cada estabelecimento, eu vou montando a estratégia de fiscalização. E para a granja leiteira não é diferente. Primeiro, a granja, ela é como se fosse um laticínio, ela pode fazer, inclusive, produtos, só que a grande característica da granja leiteira é utilizar leite da própria vacada. Ela não pode utilizar leite de outras fontes, de outros fornecedores. Então, eu vou minha fiscalização vai ser voltada muito para isso. Então, assim, mas é tão criteriosa como as demais, só que respeitando as particularidades de cada tipo de estabelecimento, né? Então, é basicamente isso. Show de bola, Alessio. Muito obrigada. Em nome do IFOP, né, editor do IFOP, em nome de todo mundo que está aqui, mandando um monte de comentários. Foi incrível. A produção está colocando aqui. A gente quer agradecer demais a sua participação, a sua sempre boa vontade e alegria em compartilhar conhecimento. Que, como eu falei no início, né, a gente acredita que conhecimento inspira e transforma. Isso é o legado que o IFOP quer deixar também, transformar através do conhecimento. E parabéns por todo o conhecimento que você passou aqui hoje.